ô Renata, a gente mencionou a preventiva, a temporária e tem uma outra prisão também, que é a prisão em flagrante. Sim. E eu queria saber da Brenda. Ô, Brenda, é muito comum, às vezes o pessoal fala assim, eu posso dar voz de prisão pra você, entendeu? Eu vejo a Renata cometendo alguma coisa ali. Renata, eu já dei voz de prisão várias vezes, mas você, nunca Renata. funcionou, Brenda. Mas a prisão em flagrante, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Então, explica pra gente como é que funciona efetivamente essa voz de prisão pela sociedade civil. Inclusive, em qual período ela deixa de ser flagrante? Ok. A prisão em flagrante, ela pode ser feita por qualquer tipo de pessoa, a partir do momento que ela tá vendo uma pessoa cometendo uma infração. Ou logo após, quando tem perseguição, ela vê uma pessoa cometendo um delito, aí a pessoa começa a fugir. Mas quem vai respeitar? Aí, por exemplo, eu consegui conter a pessoa, tava agredindo a outra e ia matar a outra. Então, aí, alguns populares vão lá, não, prendi ele em flagrante, eu consegui segurar. Entendi. Aí o delegado vai, ratifica caso... Sim, aí como precisa levar essa pessoa até a delegacia, o certo era acionar a polícia para fazer essa condução. Porém, quem vai ser o condutor da ocorrência é a pessoa que prendeu ele. Nossa. Então, se você encontra uma pessoa cometendo um crime na rua e prende ela, é você que vai apresentar a situação para o delegado de polícia. Aí o delegado de polícia, ele ratifica a prisão em flagrante e em 24 horas manda o detento para custódia. Aí quem vai decidir se vai converter o flagrante em preventiva vai ser o juiz. Renato, você acha isso comum ou não? Você já ouviu alguma situação assim? Não, eu já vi. Não, eu não vi, né? Eu já ouvi. Eu posso lembrar a sua memória? Dar um lembrete pra você? Eu sei de um caso de uma pessoa que estava sendo perseguida e outra pessoa estava tirando foto, a pessoa entregou a máquina na sua mão e você fez a foto do flagrante. Verdade. Mas isso faz Você muitos acredita? anos, Nossa. Brenda. Eu lembrei desse caso, Renata. Olha. A Renata registrou o momento verdade. que uma pessoa deteve outra e essa pessoa não era policial, né, Renata? Não era policial. No exercício da função, viu? Agora, olha, vou virar entrevistada aqui, a Brenda. Mas bem rapidamente, já que senão, né? Eu faz muitos anos, início da minha carreira. Então foi pouco tempo, né? Eu já trabalhava com você. Né? E a gente estava, enfim, eu estava com a máquina fotográfica, pessoal do meu lado, e acredito, não me lembro direito, a guarda municipal estava em, não é perseguição que se fala mais, né? Acompanhamento, né? De um suspeito. E aí eu não me lembro por qual motivo. E esse suspeito estava correndo perto de uma mata e ele estava vindo na nossa direção. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu corro, eu não sabia o que eu fazia. Eu entro dentro do carro, mas a gente percebeu que ele não estava apresentando nenhum tipo de... Não estava portando arma, nada disso. Mas ele estava correndo dos agentes de segurança. E eu peguei a máquina e comecei a fotografar quando essa pessoa pulou em cima e deteve a pessoa. E aí os agentes de segurança... Então isso foi uma prisão. Então, sim, pode-se dizer que foi por um civil. Sim. E até fica a recomendação, né, Renata? Ninguém é pra sair pegando... Claro, até porque os agentes são os agentes de segurança que são preparados né? para isso. É só um exemplo que a Renata mencionou aqui, que ela presenciou, né, Renata? Exato. E viu, Brenda, e aí quando que deixa de ser flagrante? Porque a pessoa cometeu um delito agora. Não foi localizada daqui 2 dias. Quando que deixa de ser flagrante? É flagrante? Que período que essa prisão já não é mais flagrante? A prisão em flagrante, existem vários tipos. Ela pode ser que a pessoa tá ali cometendo o ato, eu vi ela tá cometendo o ato, ela é flagrante. Ela saiu correndo. Ela cometeu o ato, ela saiu correndo, mas ela tem indícios que presumem que ele é o autor do fato também. Isso é considerado o flagrante. Também quando há uma perseguição, tem a perseguição e ele é encontrado depois de 24 horas, ele é encontrado com algum documento, algum indício que presume que ele é o autor do delito. Então, tá indo atrás. Então, a partir daí é flagrante. Mas depois, quando não tem mais, quando chega... vou dar um exemplo. Teve uma tentativa de homicídio no local, aí não encontrou, a polícia não mandou a polícia militar, a polícia civil não pediu
o auxílio da polícia militar para estar indo atrás. Então, aí já vai deixar de ser flagrante. Aí, geralmente, o que o delegado faz, ele faz um ofício requerendo para o judiciário, pedindo a prisão temporária. Também tem a função do Ministério Público, que também ele pede a prisão temporária. Então, aí entra as outras prisões. O Brenda, a gente ouve muito falar, né, em algumas situações, principalmente de acidente de trânsito, né? A pessoa atropelou, causou o acidente e sai do local para fugir do flagrante, né? A gente ouve essa expressão, não vamos fugir do flagrante. Como é que funciona isso? Foge mesmo do flagrante? Sim. Depois de quanto tempo? Enfim, se for identificado, comprovado que ela saiu da cena mesmo só para fugir do flagrante, isso não dá nenhuma... Se ela se apresentar, aí o que acontece? Se a pessoa, ela sai lá, ela mata alguém, ela tá embriagada ou não, ela sai do local por conta da população. Aí ela sai, eu fiquei com medo de ser linchado, mas ele se apresenta. Aí geralmente... Mostra boa fé. Sim, aí o que acontece? Geralmente ele é liberado. O delegado, ele vai ouvir, vai pegar o depoimento dele, ele vai prestar o depoimento para o delegado vai liberar porque ele teve essa boa-fé de se apresentar, ele só ficou com medo da represália que estava ali no momento de ser linchado, então isso é admitido. Mas a partir do momento que não encontra, que faz algumas buscas e não encontra, ele deixa de ser flagrante. Porque, me corrija se eu estiver errado, Brenda, quando eu fazia cobertura policial, tinha algumas situações que eram comum o advogado fazer um meio de campo lá com a polícia e falar assim, não, meu cliente está disposto a se apresentar. Acaba sendo também não um método, mas um recurso para o advogado, por exemplo, se passar esse período para não ter a prisão em flagrante e conversar com a polícia, fazer um meio de campo, falar, meu cliente vai se apresentar, dia tal, tem essa intenção, mas vamos entender o que está acontecendo no registro da ocorrência. Acaba sendo um recurso para o advogado também, essa situação? Sim, e também, dependendo do crime que a pessoa comete, para você conseguir uma liberdade dela na audiência de custódia de uma citação de flagrância é mais complexo. Então, é melhor, muitas vezes, você ter conhecimento do que está sendo acusado ali, do que está acontecendo, para depois você apresentar o seu cliente. Porque você vai ter uma segurança. Porque se não tem nenhum pedido de prisão, nem temporária, nem preventiva, o cliente ele só vai ser ouvido e depois ele vai ser liberado. Mas se tem uma situação de flagrância ali, é difícil você conseguir reverter no judiciário dependendo do crime. Falo isso principalmente em casos de tráfico de droga. Então, o tráfico, quando ele não é pego em flagrante... vai para a delegacia especializada, o delegado ele vai fazer o relatório final. Se ele não pediu a prisão ali, o cliente ele consegue responder em liberdade. Ele pode ser sentenciado, mas o juiz, ele cumprindo certinho, ele não foi preso de novo, não foi parado pela polícia, ele está cumprindo aquela liberdade, não tem por que o juiz sentenciar ele e pedir a prisão dele. Então, aí o juiz, na maioria das vezes, quando a pessoa já está em liberdade, o juiz, ele autoriza que ele recorra em liberdade. Só que se um tráfico, ele foi pego ali em flagrante, é difícil o juiz, ele conceder uma liberdade provisória. Nossa, bem complexo, bem, né? bastante. Bem complexo. Mesmo se ele preenche os requisitos... tem bom comportamento, ele é réu primário, ele tem residência fixa, muitas vezes ele tem emprego fixo. Mesmo que ele tenha esse rol, o juiz ele não concede a liberdade.